ticket médio, primeira coisa, preço é percepção, não é número. As pessoas Legal. não entendem isso. Cara, não é percepção. Esquece o número. E aí, dentro dessa percepção, tem 3 coisas que tem que ser contabilizadas. Primeira coisa é o valor que você consegue construir no outro. Legal. O que é valor? Né? A gente fala de preço e valor, mas o que é valor? Valor é até quanto o outro pagaria. Nossa, eu pagaria até 20, 15 reais nessa caneca. Beleza, a caneca custa 12, tá barato. A caneca custa 30, tá caro. Então, primeira coisa é o valor. Segunda coisa é o preço em si, que é a etiqueta. Sim. E aí tem uma comparação de preço e valor. Só que todo mundo para aí. Mas tem um outro terceiro elemento que é muito importante, que é o que a gente chama de alto valor. O quanto que você... Tem uma mentorada minha, que a Grace, ela chama de autoimagem isso. Legal. O quanto que você Faz todo consegue sentido. cobrar. Sim. Porque você pode construir um valor de 200 mil reais, só que você só consegue cobrar 25. Sim. A pessoa vai pagar 25, porque ela pagaria até 200. Então, o preço, o quanto você cobra na tua mentoria, como é que você aumenta o ticket médio, tem a ver com o valor que você consegue construir, e aí vem prova social, autoridade, os gatilhos mentais. Gatilho mental serve para aumentar valor. O preço em si, que é o quanto você vai cobrar, e o quanto você consegue cobrar. Que Legal. é o valor que você se dá, a tua autoimagem, né? Sim, o valor sim. que você consegue se dar. Quando você alinha essas 3 coisas, aí você consegue aumentar o ticket médio. Porque tem uma coisa que eu vejo muito que eu vendia mentoria a vendia 50. Aí eu aumentei para 80, continuo vendendo. Aí eu aumentei para 120, continuo vendendo. Aí eu aumentei para 200, continuo vendendo. Aí eu aumentei para 250, continuo vendendo. Vou aumentar para 290 agora, daqui a pouco 300. Sim. Então, mas por quê? Porque quando você cobra um valor de 25 mil, você entra em uma faixa de público. Sim. Eu nem olho, Conrado, eu nem olho para a mentoria de 25 mil. Não é assim, eu nem Sim. escuto. Porque Sim. eu falo, cara, não é para mim, isso aí não é para mim. Sim. Eu quero comprar Tá. uma mentoria de 400 mil reais. Sim. Não é isso. Sim. Ou seja, eu não estou nessa faixa de público. Sim. Quando você aumenta para 80, você entra numa outra faixa. A mentoria de 80 não é mais cara que a de 25. É como falar que uma Mudou pra Ferrari quem, né? é mais cara que esse copo. Né? Tipo, cara, não dá para comparar. É outra coisa, é outro público, outro produto. Sim. Quando você vai para 160, 150, é outro público. Total. A mentoria de 160 não é mais cara que a de 80, porque é outro produto, é outra coisa. Faz todo sentido. Então, tem público para todas essas faixas. Legal. Então, depende muito mais do estômago da pessoa, que é a relação. Eu falo que Sim. aumentar preço é um problema estomacal. Tem que tomar estomazil, eno. Toma eno que você consegue aumentar o preço. Porque vai ter público para todas as Sim. faixas. E outra coisa, tem uma coisa que os mentores caem muito na armadilha também, que é achar que quanto maior o preço, maior é o conteúdo, maior é a entrega. E eu falei, Às vezes é o contrário. É o contrário. É, É o exato. contrário. É. Quanto maior o conteúdo, mais tempo você está cobrando daquela pessoa. Sim. E o tempo é muito caro. Então você vai ter que cobrar muito barato em dinheiro. Sim. Quanto menor o conteúdo, mais caro você pode cobrar. Porque é o conteúdo específico para ela. Isso. Ela prefere pagar 20 mil para assistir 4 horas específicas do que 1.000 Sim. para assistir 200 horas genéricas. Né? Exatamente, exatamente. E trazendo uma analogia bem tosca, né? Mas é como se você pudesse sair de São Paulo para o Rio de Janeiro pagando R$100 num ônibus e demorando 15 horas, ou pagando R$1.000 e demorando 10% do tempo. O que você isso aí. prefere? É isso aí. Pô, pagar mais e chegar mais rápido. Né? Para quem Mesma tem coisa. dinheiro. Porque Isso. para quem não tem, o tempo não vale muita coisa. Exato, né? exato. Então você tem que Exatamente. vender para a Exato. faixa que de fato pode pagar para você. O Conrado, uma coisa, até que a gente estava conversando aqui no bastidor que eu enxergo, e aí eu falo isso porque... e aí depois eu vou querer pegar um pouco da sua jornada também. Mas, cara, eu me sinto muito seguro em cobrar R$200 mil, porque quando eu olho para tudo que eu vivi até aqui... E aí, quando eu falo tudo que eu vivi, é em venda, mas é também puta É em disciplina, vida. esporte, Isso. família, é tudo, né? Eu falo assim, cara, não tem algo semelhante no mercado, porque eu sou único, e você é único, e etc, né? Então eu vejo que essa construção de autoimagem, ela tem muito a ver com o como você se comporta quando ninguém tá vendo. Quando você integridade, tem isso aí. atitudes congruentes, a tendência é que você não tenha muitos desafios de cobrar mais caro. Nos fale sobre Gostei isso. disso, gostei disso. Me traga sobre isso, Ótimo. sobre a importância do mentor, não ser só bom tecnicamente, mas como pessoa. Tem uma coisa que eu falo muito que é, para você cobrar e para você ter autoridade, primeiro você tem que ter autoridade com você mesmo. Boa. Não é autoridade com o outro, é com você. Sim. Você tem que ser líder de você antes de liderar qualquer pessoa. E para você ter autoridade com você, você constrói autoridade no não, não no sim.
Você constrói no não. Quanto mais não você dá, mais autoridade você tem com você Total. mesmo. E você sustenta o teu não. Exemplo. Pô, hoje seria muito legal eu dormir até mais tarde. Pô, hoje é sábado, cara. Podia ter dormido até umas 9, 8 da manhã. Tinha reunião só às 10. Não, cara, eu tenho que treinar. Eu acordo cedo e vou treinar. Ou seja, eu disse não para o meu sono. Isso. Eu disse não para o que é confortável. Sim. E eu fiz o esforço. Quando você faz o esforço, você aumenta seu poder mental. O teu poder pessoal. E é impossível de ignorar uma pessoa que tem poder pessoal. Não dá, não tem como. O poder entra pelos poros do outro. Sim. E é esse poder pessoal que faz com que o outro, o liderado, Sim. ele te considere de fato como líder. Sim. Porque uma coisa que eu gosto de falar muito é que a liderança é uma permissão. Liderança não é um cargo. É o outro que te permite liderá-lo. Sim. Então, quando você tem poder pessoal, ele sente que ele pode confiar em você, porque você tem algo que ele não tem, que é a disciplina, Sim. que é a força, que é a resiliência, que é a consistência. Ele fala, cara, eu quero ser consciente nesse cara. Eu quero construir músculo. É difícil construir músculo. Sim. Eu quero construir. Pô, eu quero acordar cedo, cara. Eu quero parar de beber. Eu quero parar Sim. de ir pra balada. E esse cara, ele é o meu exemplo. Então, o mentor, quando ele fala uma coisa técnica, a pessoa não aceita se ele não for um exemplo de vida. Sim. Porque não é só falar, faz isso aqui que vai funcionar. Cara, não necessariamente o cara vai acreditar. O cara é empresário, o cara também é alfa, que nem você. Sim. Ele também é um cara que, bom, ele também chegou a duras penas onde ele está. Só que ele tem ponto cego. Mas quando ele confia em você como pessoa, ele acredita no que você fala para o funil de vendas dele. Sim. Fala para a técnica médica Sim. dele. Não tem a ver com a técnica, tem a ver com quem você é, tem a ver com os nãos que você deu ao longo da sua vida para que fez você construir esse poder pessoal. Legal. E aí, pegando o Conrado, do seu ponto zero, quando você começou, e aí depois você me falou que você fez ITA e tal. Cara, quais foram as principais atitudes, forma de pensar? Pensa ali 3, 4 principais coisas que você acredita que te trouxeram até o dia de hoje, no resultado que você tem hoje, cobrando 250 mil numa mentoria. O que te trouxe até aqui? Primeira coisa é, eu apanhei muito. O que me trouxe até aqui foram as porradas que eu levei. Eu já quebrei, cara, já fiz negócio ruim, já perdi muito dinheiro, cara, já me meti em um monte de roubada, já fiquei sócio de bandido, aí depois eu descobri, depois eu não conseguia sair. Cara, nossa, mas quanta roubada que eu me meti. Isso me torna apto a cobrar 250 mil, 400 mil, 1 milhão que seja. Porque essas roubadas que eu me meti me ensinaram demais. Porque, assim, eu me meto em roubada uma vez só. Aquele tipo de roubada é uma vez só. Sim. Eu não me meto naquele tipo de roubada 2 vezes. Sim. Mas existem outras roubadas. Então, isso é um ponto. Segundo ponto é, eu era um cara... Quando eu era criança, eu era muito tímido. Muito tímido. Eu não falava praticamente. E, cara, minha vida era muito difícil, né? E uma dada hora eu resolvi mudar. Falei, não, eu vou mudar, eu vou deixar de ser tímido. E eu resolvi encarar um personagem que não era tímido. Eu estava na 5ª série quando eu resolvi isso. Eu tinha, acho que, 12 anos. Aí eu mudei de colégio, porque o ambiente sempre vence. Sim, então eu tive que mudar de total. colégio. Eu fui para um outro colégio e ali eu comecei a encarar um personagem que não era tímido. Caraca. É o fake until make it, né? Aham. Então eu comecei a encarar esse personagem. E isso daí também me trouxe até aqui, porque ali eu aprendi comunicação. Eu aprendi Legal. a me comunicar. Você tomou essa decisão sozinho? Veio de... Cara, eu vou te falar por que eu tomei essa decisão. Porque eu descobri que eu não pegava ninguém. Basicamente Boa. isso. 5ª série, meus amiguinhos já me namorando. Eu falei, cara, tá muito Vou distante. ter que mudar. Tá muito longe, muito longe. Legal. Eu vou ter que mudar. E aí, beleza, eu tinha 12 anos de idade. Então essa foi uma mudança. bom. Foi intencional, eu resolvi mudar. A outra mudança foi quando eu consegui uma bolsa no cursinho para fazer ITA, que eu fiz cursinho para fazer ITA, e eu não tinha dinheiro para continuar pagando. Sim. E aí eu consegui uma bolsa. Ou seja, eu fui lá no diretor, pedi a bolsa e ele me deu a bolsa. Ou seja, manifeste. Muito bom. Fale. Fale que algumas vezes vai acontecer, outras vezes não, e está tudo bem. Muito bom. Mas se você não falar, nunca vai acontecer. Total. Terceira coisa foi quando eu passei para o ITA. Falei, cara, se eu estudar, qualquer esforço que eu faça o suficiente, eu consigo o resultado. Então, o resultado é uma questão de tempo e esforço consistente. Acabou. Fim. Tipo, não tem mistério. Uma outra coisa foi quando eu saí do ITA também, né? Eu tomei a decisão de sair, porque aquilo não era para mim. E aí montei um negócio sem um tostão, escrevi um livro. Escrever o livro também foi muito importante. Meu livro
naquela época, best-seller, os 8 P's do marketing digital, é usado em faculdade, tal, etc. Já ouvi muito falar. Pois é. Então, olha quantas superações que me trouxeram até aqui. Então, as pessoas falam o seguinte, Conrado, qual foi a chave que virou? Não foi uma chave. Não tem a bala de prata, imagina, né? Cara. Foi umas 20, 30 chaves. Sim. Uma foi se acumulando em cima da outra, foi se acumulando, aí eu fui percebendo uma coisa, e uma alimenta a próxima. Uma alimenta a próxima, exatamente. Total. E aí eu cheguei até aqui. Muito bom. Então,